Desejo compartilhar com os meus queridos amigos e irmãos um texto bíblico que tem suscitado questionamento, especialmente entre os neoconversos. Aqueles que amam as Escrituras Sagradas devem ter observado esta frase. Quero ler Gálatas, capítulo 3, dos versos 8 ao 9. Ora, tendo o evangelho previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Queridos, como foi possível isso? A Bíblia diz que anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Muitos pensam que o evangelho é coisa nova, que começou a ser anunciado com a vinda de Cristo Jesus à Terra, mas isso não é verdade. Evidentemente que para muitos, quando se fala em evangelho, vem logo na mente os 4 primeiros livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas o evangelho tem sido pregado desde Abraão. É o que nos ensina a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Novamente quero ler: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Para que o irmão entenda o ensino de Paulo, é importante definirmos o que seja evangelho. A palavra evangelho significa boa nova ou boa notícia. Ao longo da história da humanidade, Deus trouxe aos homens várias notícias boas, ou seja, vários evangelhos. Assim, vemos essa boa notícia. Deus anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Podemos dizer que o pai da fé ouviu o mesmo evangelho que nós ouvimos, a saber, que Cristo Jesus morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Incrível é que os 12 apóstolos que viveram séculos depois de Abraão não percebiam a necessidade de Cristo morrer e ressuscitar. Como poderia Abraão entender o evangelho que cremos? Lucas 18, 31 ao 34, lemos: e tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito, pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disto entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhe dizia.
Isto, queridos, é maravilha da revelação de Deus aos homens em todas as épocas. O mesmo versículo diz com exatidão que o Evangelho, ou a boa notícia que Deus anunciou a Abraão. Observe, ora, tendo a Escritura prevista que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. A interpretação deste texto é que todas as nações seriam, como de fato fora, benditas em Abraão. Foi a boa notícia. Isto é Evangelho. Então, meu querido irmão e amigo, ao falar sobre a salvação dos gentios, incluindo nós, é notório que Deus revelou a obra de Jesus nos descendentes de Abraão. Se cumpriu e vai se cumprir na vida de todos aqueles que se salvarem em Cristo hoje, amanhã e no futuro. Observe que Jesus fala da salvação para eras futuras em sua oração sacerdotal em João 17, especialmente dos versículos 20 ao 21 que lerei. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também sejam eles um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Novamente, evangelho significa o que mesmo? Boas novas. Um exemplo claro de evangelho está em Lucas 2, versículo 10 a 11. O anjo que anunciou o nascimento de Jesus aos pastores disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Este anjo declara que as boas novas são para todo o povo dos 6 continentes da Terra: a África, Ásia, Europa, Oceania, América e Antártida. E a Ásia hoje é o maior continente, com 60% da população mundial. E ali está o grande desafio deste evangelho. Vocês observaram estas imagens do mundo? O apóstolo Paulo informa-nos que o evangelho foi pregado de antemão a Abraão, quando recebeu a promessa de que, por meio de sua semente, ou seja, da sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Leiamos Gênesis 12, 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E em Gênesis 22, 18, lemos também: e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. O apóstolo Paulo explica que a semente
mencionada na promessa a Abraão foi, na realidade, Cristo Jesus. Gálatas 3, 8 e o 16. Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a sua descendência, que é Cristo. De modo que vemos que houve uma garantia de bênçãos para toda a humanidade na declaração original do Evangelho feita a Abraão. Quando veio Cristo, se cumpriu literalmente a palavra de Deus dada ao seu servo Abraão. O apóstolo Paulo escreveu: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. E acrescenta: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas 3, 27, 29. Isso significa, queridos, que a igreja verdadeira, com Jesus Cristo como a sua cabeça, será o canal de bênção a todas as famílias da terra. Foi necessário que Jesus morresse como redentor do homem, senão as bênçãos prometidas de vida não poderiam atingir a humanidade, porque todos estavam debaixo da condenação da morte por causa de Adão. Já Jesus morreu para redimir ao mundo. Paulo pôde escrever: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, 22. Hoje entendemos perfeitamente o texto de Gênesis 12. Vemos nosso Senhor chamando Abraão e lhe dá uma ordem: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. O plano divino, queridos, era muito grande para a vida de Abraão. Ele teve que sair da sua terra, do meio das coisas e das pessoas que poderiam corromper e influenciar negativamente o seu coração. Realmente, muitas coisas influenciam os homens e os impedem de encontrar Deus e a salvação de sua alma. Me lembro que eu era funcionário de uma empresa de economia mista, Centrais Elétricas de Goiás, uma empresa muito grande, um empregão, quando Deus me chamou para vir para o campo missionário. Realmente foi um momento assim de baque. Como eu vou deixar um empregão deste daí, que eu entrei através de concurso público, me esforcei muito, mas o Senhor falou comigo: sai da sua terra, sai do meio da sua parentela. Eu cuidarei de você, cuidarei de sua família. E valeu a pena, queridos, ouvir a voz de Deus. Então, todas as vezes que leio este texto, vejo como nosso Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Assim como prometeu, o Senhor engrandeceu o nome de Abraão,
tanto que foi chamado de amigo de Deus em Tiago 2:23. Mas Abraão só foi engrandecido porque fez a escolha certa, decidindo abrir mão de sua vida para viver a vida que Deus tinha traçado para ele. Da mesma forma, nós devemos tomar a decisão de seguir o único caminho, abandonar nossa própria vida para seguir a de Cristo Jesus. Somente desta forma seremos mais do que vencedores e verdadeiramente uma bênção nas mãos do Senhor. Por causa da obediência e da fé de Abraão, o Evangelho chegou até nós. O destino de toda a humanidade estava nas mãos da obediência de Abraão. Além disso, em Romanos 10:14 diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como o mundo vai acreditar se não anunciarmos o Evangelho? Por falar em anunciar o Evangelho, Abraão somente teve fé porque Deus anunciou o Evangelho para ele primeiro. Que privilégio, queridos, deste homem ouvir pessoalmente o Evangelho da parte de Deus. Em Gênesis 12:3, vemos a mensagem da graça sendo pregada pelo próprio Deus. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus, pessoalmente, portanto, pregou as boas novas a Abraão, e este, pela fé, creu em Deus. Perceberam? Não há como fugir desta realidade, de sorte que a fé pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, disse Paulo em Romanos 10:17. Abraão teve a honra de ser o primeiro a ouvir o Evangelho, mas não existe honra maior do que ser pregador deste Evangelho. Abraão nos mostrou que cada um de nós pode andar por fé e não por vista. Abraão creu e isto lhe foi imputado como justiça. Todo ser humano que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e o recebe, diz a palavra, que ele é justificado pela fé. Quando Deus aparece a Abraão, lhe dá uma ordem e diz que iria abençoá-lo. Parece tudo simples, não é mesmo? Mas não foi tão simples assim, porque Abraão era casado. Isso significava uma mudança radical de vida. Mudar de um lugar para outro não é nada fácil. E outra coisa, Abraão, quando foi chamado, ele tinha 75 anos, queridos. Gênesis 12:4, já era, portanto, um idoso. Imagina, nesta idade, abandonar tudo, deixar tudo para trás, sua nação, seu lote ou fazenda, seus parentes e amigos, e aventurar-se em terras que nunca viu, porque Deus lhe mandou fazer isso. Por isso Isaías disse que Abraão foi chamado de amigo de Deus. Isaías 41:8. E o apóstolo Paulo fala que Abraão foi chamado de o fiel. Gálatas 3:9. E por fim, é considerado como pai de todos nós, conforme
atesta Romanos 4,16. Nada foi fácil para este homem do passado. O chamado dele exigiu a mudança de localidade, como aconteceu comigo também. Tive que mudar para outro estado, nunca tinha vindo aqui no sul do país. Então teve um preço a ser pago por este homem do passado, e renunciar é abrir mão de bens pessoais para servir a outros conforme a vontade de Deus. Abraão não ficou preso em um passado esquecido. Hoje somos benditos com o crente Abraão. E a palavra benditos, queridos, corresponde a abençoados. A Abraão, a fé foi imputada, diz a Bíblia, por justiça. E imputar significa acreditar na conta da pessoa. A fé que Abraão tinha era uma fé genuína, pelo qual ele perseverava, ele cria, ele confiava, ele obedecia, fortalecia-se e mais dava glórias a Deus. Esse tipo de fé que nos torna filhos de Deus. Os verdadeiros herdeiros de Abraão são os que recebem a promessa de Deus pela fé, assim como Abraão. Todos os que têm fé em Jesus Cristo são herdeiros da promessa de Deus. Paulo escreveu sobre as boas novas, o evangelho dado a Abraão, mas ele mesmo foi um que transmitiu as boas novas de salvação. Ele mesmo declarou: e me esforcei para anunciar o evangelho onde Cristo nunca fora anunciado. A visão ministerial de Paulo é de sempre ir para onde o evangelho ainda não foi anunciado. É interessante perceber o contexto da passagem que o apóstolo Paulo menciona, que já iria para outro lugar, pois havia concluído a tarefa de evangelizar as 4 províncias do Império Romano, conhecidas como Galácia, Macedônia, Acaia e a Ásia proconsular. Desde Jerusalém até a atual Bósnia. E isto, querido, em apenas 10 anos de trabalho árduo e em diferentes contextos culturais. Desafios sobre a tarefa inacabada por Paulo deixou para nós, para a Ásia. Hoje a Ásia possui 85% das pessoas menos evangelizadas. Somente na China tem aproximadamente 320 milhões que nunca ouviram nada sobre Jesus Cristo. E das 600 mil cidades e vilas da Índia, 500 mil não têm um obreiro sequer. Salomão pede a todos nós que livra os que estão sendo levados para a morte e salva ao que cambaleiam indo para serem mortos. Provérbios 24:11. O texto aconselha-nos a livrar os que estão sendo levados para a morte, para o inferno. Em princípio, podemos pensar apenas no primeiro tipo de morte, corpo físico, mas a revelação da verdade mostra que todos nós estamos sujeitos a um segundo tipo de morte, é a morte espiritual.
e bani todos aqueles que não deram ouvidos à vontade de Deus. Observe o texto de Apocalipse 21, 7 e 8. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, o recomendou a insistir na pregação do Evangelho. Eis o texto sagrado. Eu te conjuro diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Convence, repreende, exorta com toda paciência o ensino. 2 Timóteo 4, 1, 2. Amém, meu irmão? Podemos estar inseridos também nesta palavra do apóstolo Paulo, não é mesmo? Oremos ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque o Evangelho de Cristo Jesus nos alcançou, trazendo libertação para a nossa alma, salvação para nossas vidas. Aleluias! A nossa gratidão por esta tão grande e maravilhosa graça de Cristo Jesus. Realmente, nada pode ser comparado com a nossa salvação. Dinheiro, prestígio, poder nenhum, pois Jesus Cristo mesmo declarou: pois que aproveita o homem ganhar o mundo, se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa de sua alma? Aleluias! Então, Deus, obrigado porque nós priorizamos o Senhor, a nossa maior riqueza. Aleluias! Que o Senhor alcança também esses lares com a tua bendita graça salvadora. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Um abraço a todos os queridos ouvintes e amigos, irmãos, que a bondade e a misericórdia do Senhor esteja presente em seus lares.